Alô, alô Brasil, Elder Enfield chegou com mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vídeo esse pré-Real Madrid ao Hilal pela Copa do Mundo de Clubes, o Mundial de Clubes que começou no último sábado ou no domingo. Então essa competição aí de clubes que teve poucos jogos, mas esses jogos já encantam a gente, né? Com exceção daquele Bayern de Munique 10-0 contra o time da Nova Zelândia. Os jogos têm sido animados, os jogos têm sido equilibrados, né? A gente até achou que os times brasileiros iam sofrer mais contra os times europeus, mas não foi isso que se mostrou, né? O Palmeiras deu trabalho ao Porto, deveria ter vencido. O Flamengo venceu bem ontem, o Botafogo venceu bem. Hoje o Fluminense deveria ter vencido o Borussia Dortmund, então os times brasileiros bem na competição até aqui, né? A ver nos próximos jogos, na quinta-feira o Botafogo enfrenta o PSG, o Flamengo pega o Chelsea, então agora é hora de aumentar o nível, a ver como os times brasileiros vão se comportar nesses jogos, nesse cenário. Então, também tem a questão física, né, que os times europeus estão no final de temporada. A questão do calor, os times europeus não estão acostumados ao calor, muitos times reclamando das altas temperaturas. Perguntaram agora há pouco ao Xabi Alonso sobre a questão dos horários, né? O Xabi Alonso fez, não vou reclamar porque é o que temos, né? O Real Madrid tem treinado em horários de muito calor, né? Tem um vídeo até do Xabi Alonso engraçado que ele vai lá lavar a mão naquele sistema de para hidratar, para molhar o gramado, né, de irrigação. Então são coisas que acontece, é do jogo, então tá assim para todo mundo, mas é isso. O Real Madrid estreia amanhã às 4 da tarde, horário de Brasília, 15 horas lá em Miami. Um jogo muito quente, é o segundo confronto entre Real Madrid e Al Hilal, né? Preciso lembrar que lá em 2023 o Real Madrid enfrentou Al Hilal na final do Mundial de Clubes. Aquele jogo que foi 5-3, né? Um jogo de muitos gols. É até aquele jogo que a gente esperava que fosse Flamengo e Real Madrid, né? Do famoso Real Madrid pode esperar a sua hora, vai chegar, do Marcos Braz, até então dirigente do Flamengo, hoje não mais, que virou piada depois porque o Flamengo não chegou lá. Mas é isso, estreia de Xabi Alonso, um Real Madrid que ilusiona, é um time que, pelos treinamentos, pelos vídeos que a gente tem visto, ilusiona muito. Parece que muitos desses jogadores estão aprendendo conceitos táticos que nunca aprenderam na vida. Não aprenderam com o Zidane, não aprenderam com o Carlo Ancelotti e estão aprendendo agora com o Xabi Alonso. Me parece um pouco o cenário do Guardiola quando chega no Bayern de Munique, sabe? Jogadores meio assim, essa quebra de cultura que estava no Real Madrid há alguns anos, agora chega o Xabi Alonso para mudar um pouco isso. Mas é isso, eu estou bem animado para a estreia do Xabi, né? O Real Madrid com reforços também. O Florentino Pérez decidiu abrir a carteira nessa janela aí pré-mundial com o Arnold, com o Huijsen, o Mastantuono, que chega depois de 15 de agosto. Tentou o Álvaro Carreiras, o Real Madrid não chegou a um acordo com o Benfica sobre as formas de pagamento, então Álvaro Carreiras, lateral esquerdo do Benfica, deve apenas chegar após o Mundial de Clubes para a próxima temporada, né? Então é um Real Madrid com muitas novidades. Uma coisa que eu queria falar para vocês é que no 11 titular de amanhã, o Arnold e o Huijsen devem estrear, né? Os inúmeros problemas na defesa do Real Madrid durante a temporada. Então, esses reforços muito importantes. O Arnold, a gente sabe a qualidade do Arnold. O Huijsen eu particularmente não conheço tão bem, mas parece ser muito promissor, titular da seleção espanhola. Então, a princípio deve somar muito ao Real Madrid. Sobre Rudiger, Militão, Carvajal, que estão em processo final de recuperação, têm treinado com o grupo desde a chegada do Xabi Alonso, mas ainda assim devem ser resguardados, né? Acho que o Xabi Alonso não vai querer queimar etapas com esses jogadores, mas ainda assim acredito que o Carvajal e o Rudiger devem ser os jogadores que estarão à disposição mais rapidamente para o Xabi Alonso. Tem até uma questão de se o Xabi Alonso vai jogar com 3 zagueiros, com 2. No momento, se o Xabi Alonso quiser jogar com 3 zagueiros, ele não tem muitas opções, né? É o Asensio, o Huijsen, talvez o Rudiger a partir da segunda ou terceira rodada, mas é um Real Madrid com poucas opções. Na zaga ainda tem o Jacobo Ramon, zagueiro da base, o Diego Aguado também, que é muito promissor. Então, são nomes que podem aparecer na defesa do Real Madrid.
Sobre o Rodrigo, perguntaram ao Xabi Alonso na coletiva de imprensa sobre a situação do Rodrigo. Ele até falou que conversou com o Rodrigo, foi muito bom o tempo que ele teve agora entre a etapa do Carlo Ancelotti se encerrar, a chegada do Xabi Alonso. Esse período de seleções que o Rodrigo não foi para a seleção brasileira, aparentemente a pedido dele, o Rodrigo não esteve à disposição, porque queria dar uma descansada na cabeça também. Ao que parece, o problema do Rodrigo é mais ligado à ansiedade, um pouco de... Tava um pouco triste, né, com toda a situação dele no Real Madrid, então aparentemente a questão do Rodrigo é muito ligada a isso. Então o Xabi Alonso disse que na primeira conversa que teve com o Rodrigo parece estar querendo muito, tá bem tranquilo, então a ver como vai ficar a situação do Rodrigo. O Ceballos também é um incógnita, né, porque volta e meia o Ceballos participa, em outra temporada não participa tanto, então o Xabi disse que conversou com ele em algum outro dia, que vê o Ceballos como um jogador muito inteligente, mas ainda não teve aquela conversa para definir o futuro, se é melhor pro Ceballos ficar, se é melhor pro Ceballos ir embora, mas pelo tom da conversa, eu acho que assim, esse Mundial de Clubes pode ser o divisor de águas do Ceballos no Real Madrid, né? Ou ele fica ou ele vai embora, então vamos ficar esperando para ver como vai ser. O Vinícius Júnior, o Arda Güler, o próprio Huijsen se apresentaram nos últimos dias, né? O Arnold também estavam em data FIFA, tudo, então. Mas o Vinícius Júnior e o Arda Güler já se apresentaram em Miami. Falam até na possibilidade do Arda Güler ser titular na partida da manhã, com o Mbappé e o Vinícius Júnior na frente, mas tem um porém muito grande, que o Mbappé desde ontem apresenta um quadro de febre, muito por conta do calor, da umidade lá em Miami. O Mbappé desde ontem que não tem se sentido mal, não tem se sentido bem. O Mbappé não fez as fotos, o Mbappé não participou do jantar ali que o Florentino Pérez veio, falou com os jogadores, então a ver como vai ficar a situação do Kylian Mbappé. Já é um protocolo do Real Madrid há algum tempo, né? Se o jogador apresenta um quadro de febre ou de gripe, ele fica isolado. Lembra que aconteceu com o Lunin na final da Liga dos Campeões do ano passado? O Lunin fez toda a campanha, mas na semana da final, e aí é um castigo, né? E é curioso, na semana da final, o Lunin ficou doente, o Lunin não fica à disposição, só chega a Wembley na sexta-feira pro último treino, mas aí fica de fora da final no sábado, mas já é o que tem passado com o Real Madrid. É o protocolo do Real Madrid já há alguns anos, né? O Modric, até depois de hoje eu até apostaria no Modric titular, né? Mas pela entrevista até hoje, né? A entrevista do Xabi Alonso meio que não deixou muito claro se o Modric vai ser titular. Eu fiquei até pensando, será que o Modric vai? Até por conhecer, por ser um meio campo mais ritmista. Mas não tenho tanta certeza mais se o Modric vai ser titular. Jude Bellingham deve ser um meio campo mais puro, né? O Xabi Alonso, a ideia dele é que ele seja mais um meio campista. Vou até aqui trazer para vocês as aspas do Xabi Alonso sobre o Jude Bellingham, né? Que o Xabi Alonso abre aspas, né? Tem a capacidade de englobar muito o campo, mas ele deve partir da posição correta. Então, o Xabi Alonso vê que ele tem uma alma de meio campista, que ele gosta de participar na criação do jogo, apesar de ter toda uma capacidade de chegadas, né? Então, o Xabi Alonso diz aqui que chegou a conversar com o Bellingham sobre o ponto que ele quer para o começo do jogo do Jude Bellingham, mas entende que é um jogador muito dinâmico. Então, a partir da era Xabi Alonso, devemos ver um Bellingham mais longe do gol e participando muito mais da criação do time. Outro ponto que o Xabi Alonso destacou na entrevista, até se entendia as diferenças do Real Madrid e do Carlo Ancelotti, o que ele quer que mude, e é muito sobre a distância entre as linhas, né? O Xabi Alonso fala muito sobre como muitas vezes era um Real Madrid distante, né? Entre zaga, meio e ataque. Então acho que o Xabi Alonso, como ele trabalha no Leverkusen, né? Aquela encurtada que ele dá no campo, 30, 35 metros, como joga seus clubes. Então é um Real Madrid que deve ter outra dinâmica de jogo, né? Já falei um pouco da febre do Mbappé, a dúvida para o jogo de amanhã.
O horário do jogo é um problema, mas é o que temos, né? Fazer uma competição nos Estados Unidos, essa época do ano, é um problema para todo mundo. Então, é o Real Madrid que deve sofrer muito com o calor. Mas é isso, bem animado com esse Real Madrid para ver, né? Mais um ponto de partida. Acho que o Xabi Alonso vai usar muito esse Mundial de Clubes como laboratório. Eu não sei se o Real Madrid é um dos grandes favoritos a ganhar essa competição, porque é o Real Madrid, né? O Real Madrid é um time muito poderoso. Em algum momento da temporada, durante a temporada, eu falei que parecia que o Real Madrid tinha feito um planejamento para chegar muito bem ao Mundial de Clubes. Vamos ver como é que vai ser agora. Mas eu acho que o Xabi Alonso vai ver como laboratório, também para jogadores que ficam, alguns jogadores que vai sair, para ensinar conceitos de jogo, né? Ele falou um pouco sobre o Camavinga, como quer melhorar o Camavinga, tudo. Então, é isso, né? O Real Madrid vai utilizar esse Mundial se precisar ter reforços já a partir da temporada que vem, como um meio-campista ou outro. Fala-se muito do Subimendi, do Stiller, jogador do Stuttgart. Então, o Real Madrid deve ir ao mercado a partir do começo da próxima temporada, né? Então, vamos ver o que o Xabi Alonso vai fazer, se tem jogador da base que pode subir. Uma coisa boa que eu vinha cobrando, né, que eu fico muito feliz, é de ver o Jesus Forteia no elenco do Real Madrid. O Jesus Forteia também, que tá aí nos relacionados pro Mundial de Clubes. Eu vinha pedindo desde janeiro, quando você via os problemas do Real Madrid, que o Real Madrid não ia ao mercado. Até acho o Jesus Forteia, né, que é um jogador muito talentoso, mas ele agora vai ficar com o Xabi Alonso. Vamos ver como o Xabi Alonso vai trabalhar com o Jesus Forteia, até porque a gente não sabe como vai ser a situação do Carvajal, né? Se o Carvajal vai voltar bem, com a explosão que tinha, o líder que era, ou se aos poucos teremos que fazer essa transição para outro lateral direito da base do Real Madrid. Outro detalhe que o Xabi Alonso destacou é que recebe uma boa base do Carlo Ancelotti. Isso a gente não pode reclamar. Diferente de como o Carlo Ancelotti pegou nas suas duas passagens, né? Lá em 2013, após Mourinho, você pega um vestiário bem dividido, um vestiário em guerra. E em 2021 eram jogadores jovens, mas jogadores com muitas dúvidas, porque ainda não tinham chegado ao seu auge. Mas aí com o Carlo Ancelotti ele entrega, esses jogadores florescem, né? Então é isso que eu queria destacar também. Mas é isso. Para finalizar, eu queria parabenizar a FIFA, né? A FIFA erra muito. Eu não sou aquele cara que sou fã da FIFA, que a FIFA tem que aprovar isso ou aquilo, não sei o que. Mas a FIFA acertou demais nesse Mundial de Clubes, sabe? A FIFA foi muito bem nesse Mundial de Clubes. É uma competição que até agora parece ter sido muito acertada, né? 32 clubes no mundo inteiro, os clubes dando trabalho. E até a questão do calendário para os europeus, né? Eu acho que como eles chegam no final de temporada, a gente sabe que o nível técnico tático na Europa ainda é superior ao restante do mundo, mas eu também não acho que no Brasil, na Argentina, na Ásia, no Japão, na África, nesses países existe um futebol tão ruim assim. Então é pra gente ver como dá pra brigar com os europeus. Claro que Real Madrid, Barcelona, Bayern são times de outra dimensão, né? Que aí sim vencer esses caras é como vencer deuses, né? Então, mas assim, nos outros times tem jogo, dá pra disputar, né? A gente vê o Palmeiras com o Porto. O Palmeiras deveria ter ganhado o jogo. Hoje o Fluminense com o Borussia Dortmund. Então, é isso assim, sabe? Tem jogo. Não é chegar lá, vamos perder. Não, tem jogo, dá pra jogar. Então, numa tarde inspirada, vai que os times brasileiros vencem, né, sabe? Então, é isso, eu fico muito feliz de ver. Até o próprio Boca com o Benfica, né? O Boca mal das pernas há muitos anos. Mas aí chega, pega o Benfica, dá um trabalho danado. O Benfica empata nos acréscimos. O River venceu agora o time do Japão. Então,
É isso, assim, como é legal essa competição e como ela já deu certo. Esperamos que em 2029 também seja um sucesso, mas eu ainda acho que a FIFA errou. O erro da FIFA nessa competição, e vai ser também no ano que vem, é que a FIFA colocou a competição em um país não futeboleiro. Se essa competição é Inglaterra, Espanha, Itália, Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia, sabe? Esses países que respiram futebol, cara, essa competição teria, já é um sucesso, mas teria sido muito mais. A gente vê os estádios vazios, onde o Flamengo jogou para 25 mil pessoas, o Lincoln Financial Field cabe 65 mil pessoas. Então, se a FIFA tivesse colocado essa competição em um país futeboleiro, seria um sucesso e era para aquela coisa de sempre acontecer. Mas é isso, curte, comenta, compartilha. Vocês devem ter reparado aí equipamento novo chegando, né? Aos pouquinhos a gente tá montando aqui. Eu planejo fazer um estante, porque eu tenho muitos livros, eu tenho bonecos, planejo comprar bolas, eu gosto de colecionar bolas. Quando eu era pequeno eu colecionava, mas aí depois eu acabei perdendo, mas planejo fazer um estante para colocar as coisas, para decorar aqui, mas isso é aos pouquinhos. Esse microfone aqui eu ganhei da minha noiva, de Dia dos Namorados, então estreando ele nesse vídeo, então é isso, aos pouquinhos a gente tá decorando aqui, então é isso, curte, comenta, compartilha. Até a próxima!